Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou estar falando aqui para vocês sobre investir no Brasil ou no exterior. Eu sou meio suspeito para falar sobre isso, mas eu vou abrir aqui alguns pontos para você analisar por você mesmo, tá? Acho que o importante é eu falar, mas não dar minha opinião, mas tentar te ajudar a decidir. Introdução. Porque essa dúvida é comum. É, a gente sempre fica na dúvida do que é mais seguro, o que parece mais seguro, né? Se investir no Brasil é mais seguro, se investir no exterior é mais seguro. E assim, a gente tem que avaliar várias coisas, porque supostamente no exterior é mais seguro, mas depende muito também do seu objetivo, do que você quer fazer, entendeu? Na verdade, é o que eu botei aqui. A importância de investir é para proteger o seu patrimônio. Então, às vezes você investir nos dois, tipo, investir no Brasil, investir no exterior, também seria uma forma de diversificação para você proteger o dinheiro que você já tem. Então, promessa do vídeo é ajudar a decidir com base no seu perfil financeiro. O que é perfil financeiro? Cada pessoa tem uma forma diferente do que quer investir, de uma forma que quer investir. Igual quando eu comecei a falar sobre investimentos e tal, o pessoal vinha me perguntando assim no Instagram e me perguntava assim: qual é o melhor investimento, mas que seja mais seguro? Tá ligado? Tipo, depende, cara. Na realidade, o investimento mais seguro tende a ser o que dá menos rendimento. E o pessoal queria o que dava mais rendimento e que era mais seguro. Geralmente tem essas duas vias, né? Se o rendimento for maior, provavelmente ele vai ter mais risco. Se a segurança dele é maior, provavelmente ele vai ter um rendimento menor. Não sei se deu para entender, mas vamos continuar aqui. Comparação do Brasil e do exterior. Brasil. Vantagens. Vantagens do Brasil. Familiaridade com o mercado. Se você já está acostumado com o Brasil, você conhece as empresas, você conhece as coisas, os juros elevados. Os juros, na verdade, ele é interessante, principalmente quando você vai investir, por exemplo, em títulos de dívida pública que estão atrelados diretamente aos juros. Quando são países emergentes, no caso como o Brasil, países em desenvolvimento, eles tendem a ter juros maiores. Então, tudo que é atrelado a juros, se for, por exemplo, a renda fixa, ele tende a ser interessante. Facilidade de acesso para quem ajuda familiares no Brasil. No caso, igual, por exemplo, eu moro nos Estados Unidos. Se você quiser, por exemplo, investir no Brasil para poder ajudar os seus familiares, pode ser uma coisa interessante fazer isso. Por exemplo, comprar uma casa e tal, enfim. Pode ser bom para os seus familiares nesse sentido. Desvantagens, instabilidade econômica e política. Obviamente a gente sabe disso, porque o Brasil mais instável é impossível, né? Tanto economicamente quanto politicamente, né? A gente não precisa nem falar sobre isso. Riscos cambiais, no caso, riscos cambiais de igual, por exemplo, agora atualmente o dólar ele chegou a tipo a R$ 6. Então, isso dependendo do seu investimento pode ser uma desvantagem. Vamos colocar aqui, vamos supor que você invista em reais, tá? E aí você investiu lá R$ 100.000. E aí o dólar, e você mora nos Estados Unidos, igual como eu, por exemplo. Você investiu R$ 100.000. Se o dólar, quando você investiu, tava valendo, sei lá, 4, você tinha US$ 25.000. Se o dólar passa a ser 6, quanto que daria essa conta? Vamos colocar aqui, que eu nem sei. Vamos colocar aqui. R$ 100.000 dividido por 6. Você passa a ter US$ 16.000. Isso é uma desvantagem muito grande. Isso é um risco cambial. Porque se o dólar, por exemplo, aumenta o seu investimento que está no Brasil, você morando no exterior, você passa a ter menos dinheiro. Tá? É mais ou menos por aí. Custos com remessas internacionais, no caso, se você mora no exterior, você vai ter que ficar mandando dinheiro, vai ter que pagar taxa. Ou ao contrário, se você mora no Brasil e vai ter
no caso, esse exemplo aqui a gente está investindo no Brasil, né? Então, quem mora no exterior, você vai ter que pagar taxas, né, para mandar para o Brasil e tal. Mas na verdade isso aqui vai ter uns dois casos, eu acho. Só que quando você investe do Brasil para o exterior, você paga IOF, essas paradas acaba sendo mais caro. Enfim. Investir no exterior, vamos lá, vantagens. Estabilidade econômica, né? Países como Estados Unidos, Inglaterra, tendem a ser países mais estáveis economicamente, mais protegidos. Proteção em moeda forte, dólar e euro, né? São moedas que têm mais força, são moedas que mais países confiam, então tende elas a serem mais valiosas, mais fortes. Acesso a investimentos sofisticados, como ETFs e REITs. ETFs, no caso, seria como se fosse uma junção de vários investimentos ali num pacote. Vamos imaginar que vamos supor assim, eu vou lá, abro um fundo, e aí eu tenho ações, eu tenho fundos imobiliários americanos, que no caso é o REIT, eu tenho índice, sei lá, eu tenho vários ativos diferentes, ouro, whatever. Qualquer coisa que for um investimento, eu junto tudo isso num pacotão e transformo isso em um ETF. Aí, esse ETF, no caso, você como investidor, você pode comprar um ETF. No Brasil, até tem, só que são menos opções. E aqui, no caso, nos Estados Unidos, por exemplo, que é um dos maiores mercados, se não o maior mercado, ele tem muito mais desses investimentos sofisticados. Então, você acaba tendo muitas opções aí de investimentos interessantes que você pode estar buscando. Desvantagens: menor familiaridade com os mercados locais, caso você não more aqui, por exemplo, ou que talvez você não conheça tanto do mercado por ser um pouco mais complexo, né? Ou se você mora no Brasil, você de fato não conhece. Possíveis barreiras burocráticas e linguísticas. Mesmo para quem mora aqui, a gente ainda vai ter dificuldade na questão de burocracia, no caso, de documentos e como você. O que você tem que fazer, o que você tem que declarar, às vezes vai ser um pouquinho mais complicado. Se, por exemplo, você não sabe inglês, você pode ter algumas dificuldades. Então, isso pode ser uma desvantagem nesse sentido. Fatores para decidir. Vamos lá. Porra. Fatores para decidir. Vamos lá. Planeja voltar ao Brasil ou permanecer no exterior? Você tem que pensar, tá, beleza, eu tô aqui fora, moro nos Estados Unidos. Eu planejo voltar pro Brasil? Dependendo se você tiver o objetivo de voltar pro Brasil, pode ser interessante você, por exemplo, comprar uma casa no Brasil. Tá? Eu, particularmente, minha opinião, eu não tenho vontade de voltar pro Brasil. Então, talvez esse não seria um investimento bom para mim, entendeu? Mas talvez para você seria. Perfil de risco. Você é conservador ou arrojado? O conservador é aquela pessoa que ela não quer tomar muitos riscos, tá? Ela vai aceitar ganhar talvez um pouco menos, mas ela quer um investimento ali que seja seguro, um investimento que não seja ali arriscado, que vai sumir do nada e tal, tá ligado? Vamos supor que você invista em algo. Cara, eu acho que o investimento mais arrojado que existe é a criptomoeda. Vamos supor que você invista em criptomoeda e do nada cai 50%. Cara, esse é um investimento muito ousado. Então a pessoa que é conservadora nunca vai querer comprar criptomoeda, por quê? Porque é uma coisa que oscila demais. É uma coisa que muda muito. Então você tem que entender. Você quer mais risco ou menos risco? Você é conservador, você quer menos risco? Ou você é mais arrojado, você se dispõe a correr mais risco para tentar ganhar ali um pouco mais, tá? É importante você lembrar o seguinte: não é porque você está correndo mais risco que você vai ganhar mais, tá? Você arriscando mais, você tem a possibilidade de ganhar mais. Isso não é garantido. Impacto cambial, variação do real versus a moeda local, né? Isso aí vai influenciar, dependendo de qual você está investindo. E aí você vai pensar, tá, é melhor investir em real, melhor investir em dólar, no meu caso, por exemplo. Aspectos legais e tributários,
Tratados para evitar bitributação. No caso, isso aqui seria, vamos supor que você pague o imposto sobre o dinheiro que você fez aqui, e aí depois que você investe, por exemplo, no Brasil, você vai lá e paga imposto de novo. Isso acontece muito, então você tem que ver se você consegue evitar isso de alguma forma. É uma coisa que você tem que analisar também. Fatores para decidir. Não, isso aqui eu acho que era exemplos. Eu esqueci de trocar aqui, desculpa. Igual por exemplo, a gente fosse usar aqui alguns exemplos. Investir no Tesouro Direto no Brasil, né? Por que no Tesouro Direto? Porque o Brasil tem juros mais altos do que nos Estados Unidos. Então, a gente consegue aproveitar os juros altos para poder fazer um investimento em renda fixa no Brasil. Aí aqui, investir em ETFs no exterior. Por que ETFs? Porque são instrumentos de investimentos mais sofisticados que, por exemplo, às vezes tem uma empresa muito forte montando esse ETF e tem uma certa bagagem interessante ali para isso. E aí, comparação do impacto cambial nos dois cenários. Foda-se isso aqui, não importa. Enfim, e aí seria mais ou menos isso aqui. Um exemplo seria assim, entendeu? Dicas práticas. Vamos colocar aí. Diversificar investimentos, né? Colocaria 70. Isso aqui é um exemplo, tá? Diversificar investimentos seria, vamos supor, colocar 70% no exterior e 30% no Brasil. Começar pequeno para entender o mercado local, ou seja, você começa investindo pouco, começa a comprar algumas ações, começa alguns títulos de renda fixa, de fundo imobiliário ou realty, não sei onde você está. E aí depois você vai aumentando, vai investindo mais. Ferramentas para remessa de custo baixo. Isso aqui, no caso, é quando você vai mandar dinheiro para um outro país, você tentar procurar ferramentas onde você vai pagar menos. Onde você paga menos. Essa seria a ideia. Então, assim, aqui, no caso, eu só tô, tipo assim, meio que mostrando para você vantagens e desvantagens e coisas que você pode analisar para investir. Aqui é difícil eu falar sobre cada um dos instrumentos financeiros que a gente pode ter disponível. Eu vou tentar fazer um outro vídeo mostrando cada um deles, falando sobre cada um deles, que eu acho que vai ser mais interessante. Então, se você gostou desse vídeo, dá um like aqui. Se eu fizer esse vídeo, eu vou pegar e vou deixar aqui na descrição. Se você gostou desse vídeo, dá um like aí, se inscreve no canal e até a próxima. Valeu e fui!